Se tem uma coisa que nós não gostamos é de sofrer, mas às vezes na vida da gente, Deus permite sofrimentos momentâneos para que Ele possa se revelar em nossa vida, para que nós possamos ver quão grande é o nosso Senhor em nossa vida, para que nós possamos confiar assim na poderosa mão do Senhor. Permissões dadas pelo Senhor, quando Deus permite. Esse é o tema de hoje. Bom dia, graça e a paz, que o Senhor te abençoe. Você que está sempre aqui comigo às 6 horas da manhã, Jesus te abençoe demais, tá? Eu quero pedir a você, que se é a primeira vez aqui, inscreva-se aqui. 88% das pessoas que me assistem não se inscrevem. Se inscreve aí no meu canal, deixa o seu gostei e já compartilhe nos grupos, já num monte de lugar aí. E no final tem um bônus, tá? Que Jesus te abençoe poderosamente, seja edificado, e vamos para a nossa mensagem de hoje. Esté capítulo 3, verso 1 diz: Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, ou Mardoqueu, porém não se inclinava nem se prostrava. Você já viu que esse texto aqui tem todos os indícios de que vai dar um problemão, né? E é interessante que esse texto começa com depois destas coisas. Que coisas são essas? É interessante que aqui nós estamos vendo o inimigo do povo de Deus, Amã, nós estamos vendo um ímpio, nós estamos vendo um arrogante sendo exaltado às posições mais elevadas. E aqui nós estamos vendo um crente servo do Senhor, temente a Deus, tendo que se submeter debaixo da mão desse camarada. Amã tinha algo no coração dele, ele queria, ele desejava ser grande e por isso ele subjugava as pessoas. E o texto aqui vai dizer que Amã tinha algo que dava prazer para ele quando ele passava e todos os servos do rei se inclinavam perante ele. Aquilo enchia o coração dele de alegria. Porém, quando Mardoqueu não se prostrava, porque ele era judeu e um bom judeu, ele tem isso, ele não se dobra diante de ninguém, somente do único Deus. Por Mardoqueu ser judeu, ele não fazia isso. E a mãe, então, aquilo é o fim para ele. O texto diz que ele se enfureceu por causa disso. Ele não tinha paz por causa disso. E daí, então, ele faz uma trama para poder matar não só Mardoqueu, mas todo o povo judeu. E é fascinante isso aqui, porque vocês conhecem o contexto. Mardoqueu, ele é tio da rainha Esté. Deus coloca ela lá para esse tempo oportuno. Mas o que eu quero me ater aqui com você é justamente Deus permite algumas situações na vida da gente que são muito desconfortáveis para nós. Amã faz uma trama para matar toda aquela turma e Mardoqueu tem que se submeter àquela ordem do rei. E quando o texto começa dizendo depois destas coisas, que coisas são essas? E é justamente as coisas boas que Mardoqueu fez. No capítulo número 2, vem falando de toda a trama que Mardoqueu descobriu de Bigtã e Teres, que queriam assassinar o rei. E sabe o que foi feito? Absolutamente nada. Caiu no esquecimento dos homens e passou batido. Até um dia, a qual o Senhor se lembrou de Mardoqueu e se lembrou do povo judeu. O capítulo número 6 vai dizer que em uma bela noite o rei perdeu o sono, então pediu para poder trazer o livro das crônicas, e o rei então foi visto e lido justo na parte em que Mardoqueu fez coisas boas, isso que eu acabei de contar para você. E o rei pergunta, que honra nós demos para esse homem? O que nós fizemos de bom para esse homem? E os servos do rei dizem, nós não fizemos absolutamente nada para esse homem. E é incrível porque nesse dado momento, a mãe está entrando no pátio, está no pátio para entrar na casa do rei, justamente a pedir enforcamento de Mardoqueu, a morte de Mardoqueu e de todo o povo judeu. E o rei começa a indagar a mãe e dizer, o que se fará para o homem que o rei deseja honrar? E é claro que todo bom soberbo e orgulhoso, ele sempre acha que está acontecendo e todas as honrarias devem ser dadas para ele. Deus permite
momentos difíceis para que nós possamos nos submeter única e exclusivamente debaixo da mão do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, verso 18, que a soberba antecede a queda, a ruína. O salmista Asaf, quando ele chega no Salmo 73, ele diz: quase resvalaram os meus pés, eu quase desviei quando eu comecei a observar a prosperidade do ímpio. E se nós olharmos para essa terra, nossa esperança não está aqui, e é muito doloroso olhar para tudo que nós vemos aqui. O ímpio prospera, a verdade não compensa, o crime compensa, os mentirosos reinam, os hipócritas eles dominam, os ímpios eles subjugam todos os povos, e nós estamos submetidos debaixo dessas leis e temos que aguentar isso tudo, vendo que o erro está assentado, a mentira está assentada nos lugares mais altos, e nós temos que nos calar muitas vezes. E daí então nós vemos a continuação então do Salmo 73. É claro que se nós olharmos para esse panorama, é normal dizer igual a Asaf: quanto a mim, quase resvalaram os meus pés, eu quase desviei. A Asaf diz: até o dia que eu entrei no templo e vi o final do ímpio. Sabe, todas as vezes que você achar que está esquecido pelo Senhor, todas as vezes você achar que o Senhor não se lembra mais de você, ou o ímpio está governando e você está submetido debaixo disso, de pés e mãos atados, nunca se esqueça que você não é órfão, você não está sozinho, e você tem um pai com você, você tem um Senhor que peleja ao favor dos teus filhos. É por isso que o rei perdeu o sono justamente na hora providencial. Foi a mão de Deus naquele momento que tirou o sono do rei, para que ele pudesse se lembrar de Mardoqueu e a virada começar a acontecer na vida do povo de Deus. Pode ser que esse momento seja doloroso e complicado para você, mas o Senhor vai se levantar ao seu favor. É por isso que Jó diz que o meu Redentor vive, bem sei que o meu Redentor vive, tão certo se levantará. Uma hora o nosso Senhor se levanta ao nosso favor, e assim como foi com Mardoqueu, assim como foi com José, assim como foi com todos os homens que Deus quis dar a vitória para eles, que Deus quis abençoar, que Deus quis salvar, o Senhor então colocou seu plano em prática. E quando Deus se levanta, não há inimigo que consiga ficar de pé diante da poderosa mão do Senhor. A mão aqui significava o inimigo do povo de Deus. Deus se levanta para poder abençoar o seu povo. Mardoqueu está em um dia comum, trabalhando como em um dia qualquer. O rei perdeu o sono e quis honrar ele. E quem o rei usou para honrar? O próprio inimigo do povo de Deus. Quando o rei pergunta para Amã o que se faz com um homem que deseja honrar, ele diz: é claro que sou eu. Quem mais o rei desejaria honrar, não ser eu? O orgulho dele grita. Ele começa a dizer tudo que ele gostaria. Pega as roupas do rei, pega um cavalo do rei, pega um dos maiorais do rei, e vai andando com esse homem pelas ruas, dizendo: assim se fará ao homem que o rei deseja honrar. E o rei fala: é isso mesmo, faça isso tudo. E o orgulhoso deve pensar: é para mim. O rei faça isso tudo para o judeu Mardoqueu. Ele está lá esperando, não omita nada, faça tudo o que você disse. Eu queria estar lá para ver a cara de Amã passeando com Mardoqueu pelas ruas da cidade. O homem que ele entrou lá para poder pedir a morte, agora ele sai com esse homem andando pela cidade, dizendo: é esse homem que o rei deseja honrar. O nosso Deus não está indiferente à nossa situação. Nós não temos um Deus distante, nós não temos um Deus que nos fez e jogou fora e falou: se virem. Nós temos um Senhor que sempre pelejou ao nosso favor. E talvez você não está enxergando nesse momento, mas existem permissões dadas pelo Senhor para tratar a sua vida e também para tratar pessoas além de você, fora de você. Se você não assistiu ontem, eu falei no meu vídeo justamente sobre isso, o que Deus trabalhou na vida de José, para que José pudesse ser alguém curado quando chegasse às posições mais elevadas e não pisar em ninguém, não fazer pior do que o que fizeram com ele. Deus permite situações desconfortáveis
para tratar o nosso caráter, para poder nos fazer submeter à vontade do Senhor e não à vontade de homens que se acham Deus, se sentem no lugar de Deus. E se você está passando por isso, Deus está tratando você, Deus está mexendo em você, Deus está fazendo coisas maravilhosas acontecerem, e dê graças a Deus por isso, porque no final todo o processo valerá a pena, porque o Senhor nos trata, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor vela por nós e o Senhor nos ama, e por nos amar tanto Ele nos disciplina, Ele nos corrige, Ele nos faz entrar em provações terríveis, mas no final Ele sempre nos dá a vitória, porque esse é o nosso Deus. É aquele que saiu vencendo para vencer, é aquele que já nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. É aquele que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Se você ama o Senhor, tem coisas boas cooperando ao seu favor nesse dado momento. Fique firme, porque o Senhor está tratando você. Fique firme, porque essa aprovação não é para te matar, mas para poder forjar o seu caráter. Tem um link aqui embaixo do meu grupo no WhatsApp, entra lá tem cortes de vídeo, tem mensagem, troca uma ideia lá, vai lá, clica aqui que tá show de bola. Aí compartilha esse vídeo, se inscreva, curta, que Jesus te abençoe demais. Até amanhã, nosso próximo devocional. Abraço, gente boa!